Imagine o lugar mais hostil da Terra. Um lago 10 vezes mais salgado que o oceano. Um deserto de sal onde nada vive, nada sobrevive. Chamado de Mar Morto por uma razão simples: ali a morte reina. Mas algo está acontecendo, algo que a ciência ainda tenta explicar, algo que os fiéis já reconhecem. Peixes vivos nadando nas margens do Mar Morto. A guia turística Aline Sevkis, do canal Israel com Aline, filmou com as próprias mãos, dentro da água, esses peixes nadando em lagoas que surgiram nas bordas do lago. O vídeo ultrapassou 3 milhões de visualizações, e o mundo parou para perguntar: como isso é possível? Mas para quem conhece as Escrituras, a pergunta não é como, a pergunta é: você estava esperando por isso? Há mais de 2.600 anos, um profeta chamado Ezequiel recebeu uma visão tão precisa, tão detalhada, tão impossível para a época, que muitos estudiosos chegaram a questionar: poderia ser literalmente real? Ezequiel viu um rio saindo do templo de Deus. Um rio que descia pelo deserto e chegava ao Mar Morto e transformava aquelas águas mortas em águas vivas. E o Mar Morto, dizia ele, estaria cheio de peixes. Isso foi escrito por volta do ano 593 a.C. e está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Fique comigo nesse conteúdo, porque o que você vai descobrir vai mudar a forma como você lê a Bíblia, olha para o mundo e entende o tempo em que vivemos. Para entender o que está acontecendo hoje no Mar Morto, você precisa entender quem foi Ezequiel. Ele era sacerdote e profeta de Israel. Viveu em um dos momentos mais dramáticos da história do povo hebreu, o exílio babilônico, por volta de 593 a.C. Jerusalém havia sido destruída, o templo demolido, o povo levado como escravo para a Babilônia. Foi exatamente nesse contexto de dor, de desolação, de aparente abandono, que Deus deu a Ezequiel uma das visões mais extraordinárias da Bíblia. No capítulo 47, Ezequiel descreve algo fascinante. Ele vê água brotando debaixo do umbral do templo de Deus. Pequena no começo, apenas um fio d'água, mas o anjo o conduz pela corrente, primeiro até os tornozelos, depois até os joelhos, depois até a cintura, até que a água se torna tão profunda que só é possível atravessá-la nadando. Esse rio segue para o oriente, desce pelo deserto da Judéia e chega ao Mar Morto. E aí vem a parte que arrepia. O texto diz, literalmente: toda criatura vivente que passar por onde entrarem estas águas, viverá. O Mar Morto estará cheio de peixes, haverá pescadores em suas margens, e árvores frutíferas crescerão às suas bordas. Isso é Ezequiel, capítulo 47, versículos 8 e 9, escrito há mais de 2.000 anos. E o mais impressionante é que Ezequiel não era biólogo, nem geólogo, nem climatologista. Era um homem movido pela fé, que escreveu o que viu, e o que viu está se tornando real. Durante séculos, a profecia de Ezequiel foi tratada como metáfora, como símbolo espiritual, como poesia religiosa. Mas a ciência começou a encontrar algo inesperado. Em 2011, pesquisadores da Universidade Ben Gurion de Israel descobriram algo extraordinário. No fundo do Mar Morto existiam crateras subaquáticas, e nessas crateras brotava água doce, água limpa, subterrânea, vinda dos aquíferos das colinas da Judéia, a mesma região descrita por Ezequiel como origem do rio profético. Essas crateras foram chamadas de bolaínes, e desde 1980 elas vêm se multiplicando nas margens do lago. Em 2025, já eram mais de 9.500 formações documentadas, com 2 novos buracos abrindo por dia apenas no lado israelense.
O fotógrafo Noam Bedin, do projeto Dead Sea Revival Project, registrou algo que ninguém esperava: peixes nadando em pequenas lagoas formadas por essas nascentes de água doce. Análises hidrológicas recentes confirmaram que parte dessas fontes subterrâneas se origina exatamente das colinas da Judéia, alinhadas geograficamente com o caminho descrito na visão de Ezequiel. Satélites da Agência Espacial Europeia revelaram em 2025 que o fluxo subterrâneo para o Mar Morto triplicou na última década. Nas margens, algo igualmente surpreendente: tâmaras brotando de sementes com mais de 2.000 anos, encontradas em escavações arqueológicas na região. Plantas que não cresciam ali há séculos, voltando à vida. A ciência não usa a palavra profecia, mas os dados que ela apresenta apontam exatamente para o que Ezequiel descreveu: um lugar morto voltando à vida, passo a passo, exatamente como estava escrito. Você chegou até aqui e preciso te fazer uma pergunta direta. O que significa para você ver uma profecia de 2.600 anos se cumprindo diante dos seus olhos? Não é uma coincidência geológica, não é apenas uma mudança climática, é um sinal. A palavra de Deus disse que isso aconteceria, e está acontecendo. Mas essa profecia não existe sozinha. Ela faz parte de um conjunto de sinais que Ezequiel e outros profetas descreveram como marcas do fim dos tempos. O retorno do povo de Israel à sua terra aconteceu em 1948. A reconstrução de Jerusalém acontecendo. O deserto da Judéia florescendo, acontecendo. E agora, peixes no Mar Morto, acontecendo. Cada detalhe sendo marcado, um a um. Há um projeto em andamento entre Israel e a Jordânia, chamado Águas de Renovação, monitorando exatamente esse fenômeno de renascimento das águas. A cooperação entre dois povos, histórica e politicamente divididos, unida por algo maior. Mas talvez o sinal mais profundo não seja o peixe no mar, seja a mensagem por trás disso. Se Deus foi capaz de escrever sobre o Mar Morto 2.000 anos antes de acontecer, e aconteceu, o que mais ele escreveu que ainda vai se cumprir? A volta de Cristo é profetizada nas Escrituras. O julgamento final é profetizado. A restauração de todas as coisas é profetizada. E se tudo o que já foi dito se cumpriu, por que o que ainda vai acontecer seria diferente? O Mar Morto voltou à vida. E a pergunta que fica é simples: a sua vida espiritual já voltou também? Se esse conteúdo te impactou, compartilhe agora com alguém que precisa ver isso.